Olá, 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 sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira trazendo filmes, circuito de filmes para que você possa, através do filme, aprender, trazer práticas, comportamentos novos para a sua vida e trazendo uma visão da psicologia. A gente vai estar falando, né, sobre a questão principal do personagem, não é essa linda, a história, o contexto, então tudo isso para que você possa ter um novo olhar sobre o filme e trazer uma perspectiva para a sua vida. O que do filme você pode trazer para a sua vida? O que você pode aplicar de diferente? O que talvez o personagem fez ou faria e o que você também faz ou pode fazer nesse novo contexto, procurando realmente a melhora em vários pilares da sua vida. Então fica ligado até o final dessa live, já compartilha, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O filme de hoje é Lições de Vida. O tema, né, já é bem sugestivo. Esse filme ele fala da Sophie dentro de um contexto familiar. Eu vejo que essa estrutura familiar falta ali alguns elementos. Ela se afasta da mãe, se afasta da cidade onde ela morava. Ela vai morar em Los Angeles e dentro desse contexto, o início do filme traz como se ela tivesse perdida em si e sem realmente um rumo em um contexto de vida. E aí eu vou destrinchar um pouco mais o que eu estou querendo dizer aqui, mas já compartilha essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E dentro desse contexto, né, ela está em Los Angeles, ela precisa voltar. Não fica claro se é por questão de dinheiro, que não tem dinheiro, se as coisas lá não estão boas, mas a aparência dela é como se, e é bem possível que foi nessa direção, envolvimento talvez com drogas, algo do tipo, né, ela fuma, e no aspecto que ela vem, ela demonstra isso, e algumas situações durante o filme também demonstra isso. Então a gente pode pensar, né, um envolvimento com drogas, não uma droga pesada que realmente tipo que ela consegue manter uma rotina apesar da tristeza, apesar de algumas coisas em termos de comportamento, ela consegue ter uma rotina. Então não chega a ser um grau muito elevado. Existe uma droga que ela usa, mas acho que em pequena escala, que talvez um apoio de uma família, uma orientação pudesse redirecionar a atenção dela e retomar a vida dela e ter um norte, uma meta na vida dela. Ela, nessa volta, ela tem a oportunidade de ter um trabalho aonde ela vivia, né? Ela foi visitar a mãe e, no caso, o interesse dela inicial era que a mãe desse um valor para que ela talvez se reorganizasse lá em Los Angeles. Só que algumas coisas acontecem nessa volta. Ela reencontra namoro, né? Namorado antigo, amiga, ela vê algumas situações, vivencia algumas situações que acaba balançando ela nessa questão da volta ou repensar a forma dela atuar na vida. Então, só para que vocês entendam, é um filme que você encontra no YouTube, é um filme de 2010, é um drama, é um filme de 1h44 minutos, traz
ela tem a oportunidade de trabalhar tomando conta de um senhor, né, um ex-policial ou tenente do exército, e ele tem Alzheimer. Aí agora a gente vai abrir um contexto que seria de uma discussão para que a gente possa realmente fomentar essa questão do aprendizado desse filme. Esse paciente, essa pessoa que ela vai tomar conta, a Sophie, tem Alzheimer. E Alzheimer tem a questão das memórias. Eles não conseguem, vai perdendo, né, gradativamente, é uma doença degenerativa que ele vai perdendo a memória. E na época que mais jovem, né, desse senhor que ela tomava conta, ele também bebia muito. Então esse filme ele traz um pouco, né, alguns momentos do vício, bebida, Alzheimer. Célia, seja bem-vinda. Traz esses elementos no contexto familiar. Esse senhor, ele tinha uma filha, tinha uma esposa e teve uma situação também de um filho que ele não, no filme fica claro que ele não se lembrava. Então, para um filho, como é isso, né? Você que tá assistindo, você que como seria isso, né? Uma pessoa que você ama, ele não lembrar de você. Então, o Alzheimer, ele tem esse fundo, né, de consequência de sintomas. Então o filme ele traz essa temática também, e traz também a importância da memória, né? Tem uma parte no filme que, como reflexão, ele fala que nós somos as memórias que vivenciamos ao decorrer da nossa vida. Então, se a gente tira essas memórias, acaba tirando essa vida de alguma forma, porque você acaba sendo essas memórias. E o que foi interessante dentro desse contexto, né, qual foram outras temáticas? A questão da importância do perdão, essa memória, né, do jeito que foi. Será que eu consigo olhar para a mesma pessoa com outro olhar, mesmo que ela tenha feito algo ruim lá atrás? Já seja bem-vinda. Será que eu consigo, né, trazer para o presente? Eu olho para o passado, vejo que ela fez algo que não foi legal, e trazer para esse presente uma maneira de eu processar isso, lidar bem, e que não me traga sofrimento nesse pensar nessa memória. Então esse filme traz, só como exemplo para você entender, esse namorado antigo, ele amava muito a Sophie. Em um dado momento, ela, como eu falei, ela foi para Los Angeles. E aí, quando acontece algo do tipo, né, uma das partes fica magoada, porque o real, o desejo era estar junto. Então, depois de muito tempo, eles se reencontram. E aí fica aquele ressentimento. Tinha uma amiga dela, da Sophie também, que ela volta e também vai, como assim, esclarecer alguns pontos que aconteceram, porque acaba ficando algo, uma mágoa, um ressentimento. Então o filme ele traz a questão da memória e como lidar com essa memória, e uma memória que não foi boa, e como otimizar isso no momento presente para que isso não me incomode, que isso não me faça mal. Então tem a questão, né? Aí eu vou trazer alguns pontos do filme. Tem a questão da relação da Sophie com a mãe dela, tem a relação da Sophie com esse ex-namorado ou paquera da infância, do colégio, tem a relação da Sophie
em relação à amiga, muito amiga dela, antiga. Tem a relação dela com o pai, que acabou morrendo. Tem a relação dela com o trabalho, né, na questão do ambiente de trabalho. Então, nesse filme ele traz várias temáticas ali a gente refletir, né? O nome do filme é Lições de Vida. E trazendo a estrutura da família, né? Tanto para o ex-namorado, né? Esse paquera da infância, para ele também não teve uma estrutura de família. A Sophie também teve algumas questões. O casamento da mãe com o pai não era o melhor, houve traição ali. Então, como lidar? A Sophie, o que deu a entender no filme é que ela saiu, se afastou, teve, né, ela foi para uma cidade grande, Los Angeles, e ali ela se perdeu um pouco. Ela não construiu nada, não fez faculdade, provavelmente ela não parava em emprego, trabalho nenhum, e isso é demonstrado na hora que ela tem um trabalho fixo, na hora que ela volta para casa, onde a mãe mora, e há uma situação que acontece lá, que é justamente essa instabilidade ou essa não continuação das coisas que ela faz, que é o nível, né, que aí entra a questão da droga, né, de todos os vícios que ela possa vir a ter. O final é um final, eu não vou falar o final aqui, né, para não dar spoiler, para que você possa assistir o filme, mas esse final é algo que ela desejava desde o início. Então há um desfecho bacana nessa história. Mas assim, o que é que eu quero enfatizar de aprendizados desse filme? E aí você vai ter esse olhar para a sua vida e ver o que é que você pode trazer de atuação diferente, né? Novos comportamentos para a sua vida. O que é que eu aprendo com esse filme? Que essa memória, ela tem um peso no meu comportamento atual. A estrutura familiar, ele vai moldar a minha forma de se comportar no presente. Ela pode ter sido boa ou ruim, pode ter acontecido, no caso da Sophie, houve traição da mãe, houve mais uma situação que aconteceu com o pai, eu não vou falar, mas você vai assistir, você vai ver. O envolvimento com a questão de drogas, no caso dela não era grave, era algo leve, que ali ela precisaria de uma orientação, uma boa conversa, que quando ela precisou não teve, porque a mãe afastada, o pai houve uma situação com ele. Então aí entra a questão do papel da droga e aquela questão de relacionamentos antigos mal resolvidos. Então essa temática de que você possa resolver de alguma forma essas histórias que estão abertas lá do passado, que talvez ela pode ter uma repercussão no momento presente. Então esse filme ele também traz essa coisa, né? Se a gente for pensar na simbologia do filme, ela saiu, né? Saiu de casa. Quando a gente sai de casa, a gente procura oportunidades, viver uma vida melhor do que a gente estava antes, uma independência. Só que a Sophie, ela precisa voltar. Então tem uma simbologia aí nessa questão de voltar para casa. Então o voltar para casa quer dizer também, né, em alguma situação, resolver coisas não resolvidas do passado. E é exatamente isso que acontece nesse filme.
e há uma reorganização em termos de objetivos, sonhos da Sophie nessa volta dela para casa onde a mãe está morando, né? Esse afastamento, existe um resgate que ela precisa fazer da relação dela com a mãe. Então, o que eu trago, né, como luz para que você reflita e veja, né, quais são as situações da sua vida que você precisa voltar para casa. Quando eu digo voltar para casa, quer dizer voltar ao ponto de algumas situações não resolvidas na sua vida e poder resolver de fato, seja com sua mãe, seja com seu pai, seja com amizades antigas, né? Coisas que você precisa resolver que talvez esteja presente no momento atual. Então essa é a reflexão desse filme e um pouco do conhecimento da questão da doença Alzheimer, que quer dizer o quê? O Alzheimer quer dizer o esquecimento, né? Uma doença degenerativa que um dos pontos é o esquecer situações da própria vida. Acaba não lembrando, até de pessoas, uma pessoa com Alzheimer acaba não lembrando. Então, esse foi o filme de hoje, né? Lições de Vida. O incentivo é que você assista esse filme, deixe seus comentários aqui. Se você está assistindo no YouTube, deixe seus comentários aqui, que é importante que você comente, veja, né, seus aprendizados e o que você traz para a sua vida, tá? O que precisar de mim é só me chamar, mandar mensagem para mim e um forte abraço. Fica com Deus.